A do Elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Essa história que eu vou narrar aqui circula pela minha família há anos. E acreditem, é real. A minha tia-avó, antes de morrer, ela confessou tudo o que fez em vida ao meu tio, que era o seu sobrinho e pastor. A minha tia-avó, que vou chamar aqui de Maria, quando era jovem, era uma mulher muito visionária e estava sempre investindo em seu futuro, pois tinha o sonho de se tornar cantora. E talento ela sempre teve de sobra, mas eram tempos difíceis. E as mulheres eram muito menos beneficiadas do que os homens em praticamente tudo. E quando ela fez 18 anos, apareceu um homem em sua casa e se dizia empresário e a prometeu uma carreira na música. Ela aceitou a proposta do tal rapaz e foi com ele para Belo Horizonte. E mais tarde, ela foi descobrir que esse homem era um cafetão. E logo, a minha avó foi para uma casa de prostituição. E com o decorrer do tempo, ela passou por vários atos de humilhação e crueldade naquele lugar. E a sua dívida era enorme com os donos da casa, pois eles cobravam das meretrizes até a estadia. Fora comida, roupas, maquiagens, etc. Era uma dívida infinita que, por mais que as garotas ali se prostituíssem, jamais conseguiriam pagar. Ela sempre orava todas as noites pedindo para que aquilo acabasse, mas segundo a mesma, Deus nunca ouvia as suas orações. Mas um certo dia, a minha tia-avó conversava com as outras mulheres que se prostituíam ali, e todas elas queixavam do tipo de vida que levavam, e foi quando uma das mulheres disse: "Não temos para onde ir, e só Deus pode nos ajudar. Vamos ter fé, porque se Deus quiser, nós vamos sair dessa vida." E foi quando a minha tia-avó respondeu: "Eu já estou cansada de orar e não resolver nada. Eu vou passar a orar agora pro diabo. Quem sabe assim ele me escuta." As mulheres que estavam ali repreenderam a minha tia-avó e fizeram o sinal da cruz. E naquela mesma noite, a Maria teve um sonho com um rapaz alto e elegante, e o mesmo dizia que poderia ser o seu protetor, e tudo dependeria dela. A Maria perguntou quem era ele, e ele disse que era o diabo, mas não estava ali para lhe causar mal, mas muito pelo contrário. Ele queria dar a ela uma vida digna e justa, e em troca, ele só queria a sua devoção e reconhecimento. A Maria aceitou. A figura disse que aquilo era um sonho, mas ela, para concretizar o pacto, deveria desenhar um sigilo que ela viu em sonho com o nome Buni. Ela deveria guardar para si esse desenho, que mais tarde ela soube que era o selo de Buni, o Duque do Inferno, rei das riquezas, e ela deveria guardar esse selo sempre com ela. E o que ela quisesse era só ela meditar na figura e pedir ao Duque do Inferno tudo referente a riquezas. E se ela quisesse saber se a proposta era real, ela deveria dizer bom dia para a primeira pessoa que ela visse quando acordasse, e logo em seguida perguntasse: você sonhou com uísque hoje?"
E a pessoa responderia: sim, sonhei. Sonhei que você dava uma festa e havia muita bebida nessa festa. E quando a Maria acordou, ela logo viu a senhora da casa a chamando e dizendo que a noite daquele dia seria muito especial, que muitos convidados importantes estariam ali. Então, era para todas elas saírem para comprarem roupas. A Maria logo se lembrou do sonho, mas achou que era besteira de sua cabeça. Mas mesmo assim perguntou à sua patroa, ou cafetina, a chamem como quiser, se ela havia sonhado com uísque. E qual foi a resposta da mulher? Sim, ela disse que estava em uma festa e que essa festa ocorria em uma mansão e que a Maria era dona da mansão e estava dando a festa e havia muita bebida para todos os convidados. A Maria achou aquilo muito estranho, então ela lembrou do desenho que ela tinha que fazer, que era o sigilo que ela viu em sonho. Ela desenhou exatamente como viu no sonho, mas não se convenceu totalmente. Mas naquela mesma noite, ela tinha um cliente, um rapaz muito bonito e elegante, que por sinal parecia o mesmo rapaz do sonho da noite passada. O rapaz era muito rico. Ele pagou os donos da casa pela Maria e assim a teve por toda a noite. E foi a primeira vez que ela se apaixonou por um cliente e aquele rapaz também dizia estar apaixonado por ela. O mesmo a levou daquele lugar e pagou todas as dívidas que ela tinha com os donos do bordel. O tempo passou, os dois se casaram. Maria se desfez daquele pedaço de papel com o selo de Boone e ela tatuou no seu antebraço aquele desenho, que era o selo de ativação do Duque do Inferno, o demônio das riquezas chamado Boone. Maria conseguiu realizar o sonho de entrar para o mundo da música. A mesma gravou alguns álbuns e até se apresentou em Nova York. Ela morava em uma mansão, tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar, e o seu marido era um completo cavaleiro, além de ser muito misterioso. Ele tinha certos hábitos estranhos, e um dele era nunca ir à missa com a Maria, e ele sempre a esperava do lado de fora da igreja, e ela nunca havia se tocado da verdade que ela havia feito um pacto com o demônio. 10 anos se passaram e o seu marido disse que estava na hora deles terem um filho. A Maria concordou e assim ela ficou grávida. E durante a sua gravidez, o seu marido chegou e revelou a Maria toda a verdade que ela já sabia, mas nunca quis enxergar. Ele disse que o diabo havia feito uma proposta há 10 anos e ele deu tudo a ela e pediu apenas a sua devoção em troca. Mas ela foi uma tremenda traidora, pois em todo esse tempo ela só prestou adoração a outro Deus, o Deus que nunca a ouviu, e nem mesmo quando ela mais precisou. E depois de dizer isso, a ficha de Maria caiu, e ela percebeu que aquele homem era o mesmo homem que ela havia visto no sonho. Ou seja, ele era o mensageiro do diabo. Ela olhou para a tatuagem do sigilo do Duque do Inferno que ela havia feito em seu braço, e naquele momento, a tatuagem começou a coçar e sangrar em seguida. O seu marido disse a ela que ela teria uma segunda chance, porém, ela deveria sacrificar o seu filho em nome do diabo e pedisse perdão e também demonstrasse gratidão por tudo que ela conseguiu. Ela então se negou a entregar o próprio filho e mandou seu marido ir embora. Ele simplesmente virou de costas e saiu. E quando a Maria olhou para o seu braço, aquela tatuagem com o selo do sigilo do Duque do Inferno havia desaparecido.
e ela entendeu que isso era um sinal que o pacto havia se quebrado e consequências enormes estariam por vir. Bem, uma delas foi o filho de Maria nascer morto e deformado. Ele parecia um demônio quando nasceu, e dizem as pessoas que o viram que o menino até chifre tinha. E dias depois, a Maria descobriu estar com câncer e veio a falecer 3 meses depois. Mas antes de falecer, ela conseguiu reencontrar a sua família, os seus pais e irmãos, e ela confessou toda essa história ao seu sobrinho, que era pastor de uma igreja evangélica. E ela usou todo o dinheiro que havia ganhado no tratamento de sua doença, mas no final de nada adiantou e ela morreu pobre. Bem, Fael, essa é a minha história sobre a minha tia-avó que fez um pacto com o diabo, e todos da família afirmam que essa história é real. Espero que acreditem. Boa noite. Nunca na minha vida eu fiquei mais aterrorizado do que quando me aconteceu aquilo. Há cerca de 1 ano atrás. Foi numa estrada que não tinha nada fora do normal. Era quieta, calma e não tinha nenhuma história de assombração sobre ela. Era uma noite de primavera, fresca e escura, com a lua alta no céu. As árvores pareciam gigantes olhando de cima para mim. Eu estava sozinho, estava apenas dirigindo, pensando nas minhas coisas. O rádio estava desligado e em uma parte da estrada havia uma velha casa de fazenda com algumas casas menores em volta. Eu não me lembro da última vez que eu vi alguém por lá. E o lugar estava abandonado já fazia alguns anos. Eu estava um pouco distraído e estava olhando para a casa da fazenda. E foi quando eu vi uma figura parado no meio da estrada. Eu não consegui ver o que era a essa altura. Eu só percebi que era um homem. Eu desviei o carro assim que o vi e afundei o pé no freio. Eu quase fui parar na vala que tinha perto da estrada, mas o meu carro parou antes, abruptamente em uma árvore. Ele começou a soltar fumaça e estava quebrado. Eu fiquei louco da vida, e quem não ficaria? E um pouco de loucura misturado com estresse e problemas de família não era uma boa mistura. Eu saí do carro mancando e com a cabeça sangrando um pouco. Andei na direção da figura e já fui berrando com ele. Que diabos você está fazendo parado no meio da estrada, seu desgraçado? Eu gritei. Ele estava de costas para mim e vestia um casaco que chegava quase até o joelho. Então ele virou para mim e o rosto dele era sem vida. Os seus 2 olhos eram 2 buracos negros e a sua boca parecia ser apenas um rasgo. Ele era branco, com olhos negros que pareciam sugar você para a escuridão. E o melhor jeito que eu posso dizer como foi é que eu estava sozinho com um homem, com um rosto inumano que tinha quase me matado em uma estrada onde nenhum outro carro estava passando. O rosto dele era uma coisa simplesmente aterrorizante. E parecia que ele estava queimando ou tinha jogado óleo fervendo nele. Eu acabei soltando um grito de terror e aquela coisa
abriu a boca e riu, como se tivesse ouvindo uma piada. A risada era quase uma gargalhada diabólica, e ela gelou a minha alma. Mas o que mais me aterrorizou foram os gritos e gemidos que ele soltou quando eu comecei a correr. E aquela criatura começou a me perseguir. E eu estava realmente apavorado. Eu ficava olhando para trás enquanto corria. E vi aqueles olhos negros aterrorizantes. E logo, a voz dele estava cada vez mais perto de mim. E os sons que aquela coisa fazia era algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida inteira. Ele parecia gemer, gritar e chorar ao mesmo tempo. Era tão alto e agudo que chegou um ponto em que eu tive que tapar os meus ouvidos com as mãos. E pouco depois, ainda correndo, eu já sentia a respiração dele na minha nuca. Então, a mão dele agarrou meu pescoço. Bem, eu não me lembro de muita coisa depois disso. E tudo que eu consigo recordar é uma luz vindo pela estrada, e então se dividindo em duas, e então apitando. E aí eu caí no chão, com aquele grito aterrorizador ecoando na minha cabeça. Eu me lembro de uma outra figura correr até mim e gritar para outro alguém chamar uma ambulância. Eu acordei em um hospital. A minha cabeça e as minhas pernas estavam doendo. Então, uma enfermeira entrou e falou algo. Porém, eu não consegui ouvir. Eu só ouvia gemidos vindo de algum outro lugar que eu não conseguia ver. Então, os meus pais entraram no quarto. Eu fiquei mais uma noite no hospital e a minha audição só voltou depois de 2 dias. E tudo que eu conseguia lembrar sobre o acidente era daquela figura, que ainda me aterrorizava só de lembrar. A perda de audição que eu tive foi provavelmente causada pelo que quer que seja que era aquela criatura que ficou berrando na minha orelha. Os meus pais me falaram que quando foram me ver, eu estava branco feito a parede. E durante o dia, cerca de 1 mês depois, eu voltei para aquela estrada com um amigo meu e vi alguns restos do meu carro que foi enviado para o ferro velho algumas semanas antes. Nós fomos até onde a figura estava naquela noite e demos uma volta por lá. Nós andamos pela fazenda, pelas casas, pelas árvores, mas não encontramos nada. O meu amigo não estava acreditando nem um pouco no que eu tinha contado para ele, mas ele realmente acreditou que alguma coisa quase me matou de medo. E tudo o que eu sei é que isso aconteceu. Bem, eu não sei quem o homem era, mas eu suspeito que ele provavelmente era uma criatura chamada Wendigo. Uma criatura sobrenatural que anda vagando às noites e costuma roubar os corpos humanos, e assim assumindo a aparência da pessoa. Bem, a única coisa que eu sei é que eu simplesmente não dirijo mais por aquele pedaço de estrada à noite. Boa noite. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás. E isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. Por mais estranho
E fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade. E do jeito que eu conheço ele, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família. Os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro. Então, resolveu que ia aumentar o rebanho de gado. E ele precisaria de mais pasto para isso. Então, resolveu derrubar uma área florestada da fazenda que ele achou que daria um bom pasto. Então, ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar a área. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho dele. Depois de um tempo, eles voltaram para lá e viram que o fogo havia sido apagado. Bem, eles acharam estranho. Então colocaram fogo de novo e foram embora. E mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado novamente. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo isso. E então resolveram fazer uma busca na região. Deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então colocaram fogo no mato e desta vez ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia. Mas depois de um tempo, o fogo apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho, então colocaram fogo de novo no mato. E depois de um tempo, o fogo apagou novamente. Eles tentaram mais algumas vezes em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Então ele resolveu que ia cortar as árvores com motosserras. O meu tio é bem teimoso e não estava a fim de desistir tão fácil. Mas como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar na varanda enquanto fumava. Lá fora, a noite estava com uma lua fraca que não dava para iluminar muita coisa. E também não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. Um bom tempo depois, ele resolveu entrar e ir fazer outra coisa. Quando ele viu alguma coisa se mexendo em frente da casa, bem lá adiante, ainda envolto na escuridão. E só dava para ver o movimento e não dava para ver o que era. O meu tio sempre pensa o pior. E como ele é meio esquentado, ele já foi furioso querendo saber o que tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento e já estava cercado pela escuridão. Mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então ele viu alguma coisa se mexendo um pouco a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo achando que era alguém. E quando ele chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto de sua vida. Ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa. Era uma criatura estranha. Tinha mais de 2 metros de altura, entre 2,5 a 3 metros. Era fina, com as pernas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, somente 2 olhos. E também não tinha cabelo e nem orelhas. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. E era um pouco pequena. E os dedos eram finos e longos também. E parecia ter somente 4 dedos em cada mão. Bem, não deu para ver a pele, pois não tinha luz direito.
mas ela parecia estar coberta de terra. E depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo. Porém, ele não conseguia se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então a coisa deu um passo na direção dele e ficou a 2 metros de distância. E então aquilo falou para ele numa voz quase sussurrante que parecia o vento, mesmo sem ter boca. Ele fala que parecia que a criatura estava falando direto na cabeça dele. Deixe a minha floresta em paz. Se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você. E então, a criatura saiu correndo mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tinha visto correndo. E a mesma pareceu mergulhar no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, se ela caiu ou o que fez. Porém, ele não quis ficar lá para descobrir. Então, ele saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte, ele falou para os peões que não ia mais transformar a floresta em pasto. E depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela, e também nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação da floresta. E só alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia. Boa noite. Eu atirei na cara do vampiro 2 vezes. Acho que isso me torna um caçador de monstros? Eu sou, por todos os meios, um simples caipira do sertão. Eu crio gado para vender, às vezes. Dirijo minha picape e moro na velha casa de espingarda do meu avô, que ele construiu nos anos 40. Ele esculpiu uma fazenda considerável na floresta que usou quase toda a madeira que cortou para fazer a casa, o celeiro, os galpões, os postes para o pasto e assim por diante. Ele morreu há cerca de 4 anos atrás. Desde então, administro a terra. Meu pai estava totalmente ausente da foto. Então eu só herdei a fazenda, mas toda a personalidade e rotinas do meu avô também. Isso significa que eu me levanto um pouco antes do nascer do sol e faço uma xícara de café preto, com uma colher ou 2 de açúcar mascavo, porque é bom. E assisto o equivalente ao noticiário de manhã, enquanto preparo um pouco de bacon e ovos, o que para mim, como um indivíduo mais moderno dentro da minha família distante, é o YouTube e um toque de Facebook. Depois eu saio, alimento e cuido das vacas, então me coloco em qualquer meio de trabalho que eu tenha para o mês. Eu sou um homem McClunney, Jake McClunney. Neste conselho, esse nome tem um peso. O pessoal de McClunney é conhecido por simplesmente saber das coisas. Meu avô sabia o que virar, tirar, apertar, substituir, mover, ajustar ou cortar qualquer coisa que estivesse fazendo. Era uma vez um homem que não conseguia descobrir porque seu motor estava batendo, o que é um problema comum em caminhões mais antigos usados na agricultura. Meu avô sai, passa meio dia mexendo embaixo do capô e a caminhonete pode ser muito bem nova do jeito que correu atrás. A batida do motor sumiu, o ar-condicionado ficou mais frio, melhorou o consumo de combustível.
Não disse o que fez, apenas pegou o maço de dinheiro que o homem lhe ofereceu e desejou-lhe boa sorte. Ele simplesmente sabia das coisas. Eu tenho o mesmo dom, e tem sido assim que mantenho a mim e esta fazenda. Vivo um pouco, vida de poucas lutas. Isso. E também alugo meus equipamentos agrícolas para os outros por aqui. Ainda não tenho vacas boas para vender. 2 de 3 novilhas tiveram bezerros. A outra, temo, pode ser infértil. E o touro pode ser muito bem da família neste momento. Recentemente, meus empreendimentos comerciais me apresentaram ao mundo das antiguidades e da arqueologia amadora. Sei que tudo isso é uma informação que não explica o título, mas tenha paciência comigo. O mês de outubro tinha sido marcado com noites mais frias do que o comum. Muita gente não estava pronta e as seções esgotadas de jaquetas e aquecedores de mão no Walmart diziam o suficiente. O relógio de neve no noticiário desperdiçou as sessões de pão e leite, mesmo que tudo o que fez foi cair uma chuva fria. Havia uma sensação desconfortável em torno da fazenda, mais tarde nas noites em que eu ficava acordado. Eu me sentia mais como uma criança assustada e paranoica depois de um filme de terror. Olhar para os campos escuros e os altos carvalhos à noite me inquietou por algum motivo. O que quer que eu estivesse procurando estava sempre se movendo em um piscar de olhos. Correndo para os pontos periféricos e cegos, quando os meus olhos pareciam formar uma forma. Que havia um urso ou puma rondando. Talvez um grande bando de coiotes. Mas caramba, se eles não se movessem de forma estranha. Pensei a olhar mais por cima do ombro, ouvindo com atenção quando andava pela floresta, depois de um dia de caça ao veado, tentando muito vencer o sol antes dele se pôr. Meus medos vieram sem aviso prévio, mas esperados eventualmente. Tudo começou em uma fresca manhã de outubro, o dia das bruxas, curiosamente. Minha máquina de café quebrou e eu tentei ferver uma xícara de Folgers, que tinha um gosto horrível. Depois meu cigarro apagou porque eu o queimei muito forte, enquanto caminhava para a máquina de enfardedeira, de feno, que eu havia concordado em olhar. E o primeiro ao girar de uma chave, minha mão escorregou e eu coloquei 4 dedos na estrutura de enfardadeira. Agora, normalmente, você vê um arado ou espelhador antes de fazer uma enfardadeira de feno, já que esta é a época de plantio de feno. Mas esse homem tinha dinheiro e tinha sua ideia na cabeça. Então eu me calei e aceitei o trabalho. Ele não me explicou que estava errado, mas explicou os ruídos que fazia quando funcionava e parecia agir quando usava. Ao ouvi-lo, minha mente começou a trabalhar. Linhas hidráulicas, rolamentos de rolos, ambas as molas de tensão. Coloquei-me na enfardadeira como o velho cronômetro fez, lento mas deliberado. Trabalhei na luz pálida da manhã e no sol da tarde. Tirei 1 hora para almoçar. Voltei e trabalhei até o sol da tarde pintar o céu em tons de laranja e rosa. Tirei as linhas e comecei as molas de tensão, com a intenção de lidar com os rolamentos amanhã de manhã. Mas o sol me venceu. Sem mencionar o quão tedioso despertar e substituir as linhas hidráulicas foi sem uma boa razão. Saindo cansado do meu local de trabalho, dentro da estrutura aberta da enfardadeira, comecei a limpar e guardar as minhas ferramentas quando escureceu. Normalmente eu volto para dentro de casa, limpo tudo para o jantar e chamo até mesmo para a noite. Mas o rugido repentino e os estalos de vigias estilhaçadas mudaram tão rapidamente. Na minha cabeça parecia que Charlie, meu touro, estava brigando com uma vaca. Ou talvez tivesse ficado preso e enlouquecido. Situação ruim de qualquer jeito. De qualquer forma, corri para dentro de casa e peguei o rifle do vovô, um Remington 742. Gasto, que estava em cima da minha porta em um suporte de armas de casco de veado. Sim, é exatamente o que parece. Mesmo que eu amasse aquele touro como um animal de estimação, ainda era um pedaço de meia tonelada de pavor e propenso a fazer qualquer coisa. O 742 era a única exceção à regra da família.
mantenha suas armas descarregadas e armadas. Tem um carregador de 10 tiros, mas ele carregava manualmente um 11º extra na câmara. Então eu fiz o mesmo. Escusado será dizer que tudo o que fiz foi pegar aquela arma, ligar o interruptor para as luzes do meu celeiro e atravessar a estrada para ver que diabos estava acontecendo. Deslizando sob a cerca de arame farpado com tantas vezes antes, tirei a trava de segurança do meu rifle enquanto me movia em direção à fonte do barulho e me preparava para o pior. O celeiro tinha um conjunto de portas de sótão na frente e uma abertura lateral à esquerda, pela qual as vacas podiam passar para dormir na parte de trás durante invernos especialmente rigorosos. Onde entrei sob a cerca, o lado esquerdo do celeiro foi o mais próximo de mim e rapidamente cobri o terreno no pequeno campo aberto entre eles, cautelosamente entrando no celeiro. Olhei para trás, onde as vacas estavam com os olhos arregalados e agitadas, protegendo os bezerros que andavam atrás delas e soltando guinchos assustados. Sangue, pele e vigas de madeira de cedro quebradas me deixaram saber que o que fez o touro enlouquecer tinha feito isso lá dentro. Como era evidente, Charlie, os 2 gigantes com chifres, tinha mostrado que quer que tivesse tentado se rambanho com ele, não iria cair sem lutar. O lodo preto substituiu cada vez mais o sangue vermelho em direção ao que antes eram portas de estanho, que agora estavam abertas como tampas de lata de atum. E do lado de fora encontrei Charles apenas um pouco longe do celeiro. O touro se levantou e deu uma patada no chão embaixo dele, virando algo grande que batia com um barulho que o farfalhar de lona faz. Levantei minha arma e dei um passo para trás, chegando um pouco mais perto do celeiro, no caso de precisar correr para me proteger. Limpei a garganta e assobiei. Charlie virou sua cabeça enorme, sangue pingando do seu focinho, gosma preta cobrindo seu chifre direito e cascos dianteiros. E eu pude ver então algo tinha cortado o meio de seu rosto. 3 cortes longos do crânio até o nariz, abrindo a carne. Eu nunca vi um animal parecer tão medroso quando eu fiz este touro. Como você pode ler em seus grandes olhos castanhos que ele estava mortificado. Com um grande gemido baixo, Charlie trotou em minha direção com a cabeça segura pelos pés, como um cachorro castigado faz quando você grita com ele por roubar comida. Quanto mais se aproximava, mais e mais eu podia ver cortes e cortes em seu corpo. Era como se uma máquina de garras gigante tivesse tentado pegá-lo com lâminas de barbear, cada vez deixando feridas longas e finas em suas costas e pescoço. Charlie parecia miserável, mas nada do que ele havia tomado seria letal para ele. Em situações como esta, em que a voz interior ou o instinto lhe diz para fazer algo, 9 em cada 10 vezes você precisa ouvir com atenção e pular. Então eu fiz. Charlie tomou um lugar na frente das vacas e deitou-se exausto, o vapor saindo de suas feridas, sugando e soprando profundamente o ar. Passei por eles e fechei a porta à esquerda, antes de tomar um lugar e alguns metros à frente. As vacas não iriam passar por mim. Charlie não estava com vontade de me apressar. Então, o que quer que acontecesse, viria a mim primeiro. Aponte um pouco mais alto do que você faria para um homem. Eu ajustei na minha mira em um pé, sem saber o que iria atirar de tão alto. Recebi minha resposta logo depois. Uma série de vigas de madeira rangendo e arranhões de garras contra o telhado de folha de zinco. Me deixou sem saber que estava se movendo ao longo do pico do celeiro. De repente um baque alto bateu contra o chão fora de vista e para o lado. Gritos de dor e aborrecimento a seguir. Ele estava no telhado acima de mim e Charlie o tempo todo nos observando. É por isso que ele entrou tão assustado. Eu podia ouvir chiados e passos que soavam mal colocados e desordenados. Algo grande e ferido estava mancando em nossa direção.
Meu coração começou a disparar, os cabelos da minha nuca se arrepiaram, e eu sabia que o que quer que estivesse lá fora não era natural para este mundo. Quando virou a esquina para as luzes do celeiro, eu quase me mijei. Ele estava quase meio metro acima de mim. Se não fosse pelo estômago encolhido e pelas costelas visíveis sob a pele bem esticada, eu teria calculado que pesava mais do que eu em algum momento também. Duas esferas vermelhas escaldantes espiaram seu rumo. Lábios machucados de preto puxados para trás para expor dentes parecidos com agulhas. E uma bagunça quebrada de um nariz chato se abriu para cheirar coágulos de sujeiras escuras aos meus pés. O que estava na porta era, por todas as definições, um morcego gigante. Um morcego bípede alto, maltratado e raivoso. Pareceu focar um pouco mais atentamente depois que limpou o nariz, sentiu o cheiro das vacas e de mim, deu um passo singular e laborioso em nossa direção antes de soltar uma série de cliques. Dessa vez ele virou a cabeça diretamente para mim. Uma sensação doentia de pavor bateu em meu estômago. Eu não preciso de uma explicação. Por que de repente abriu seus braços finos e abriu longas garras semelhantes a adagas? Nem porque deu outro passo irregular. Havia uns bons 3 metros entre mim e esse monstro. Se ele me apressasse agora, estaria em mim em um instante. E tudo sobre essa coisa gritava morte. A intuição voltou aos meus pensamentos, tirando-me de uma mistura de terror e admiração. Coloque sua mira de ferro logo abaixo do olho esquerdo. Não estava se movendo rápido, então aliar o tiro foi fácil. Foi a adrenalina e o medo que tornou difícil não tremer, e não a intuição. Você vai ficar muito animado quando ver seu primeiro dinheirinho. Mal se foi. Lembre-se de respirar e mirar direito, mas tome um segundo para se acalmar antes de apertar o gatilho. Não há desculpa para ferir um animal, porque seus nervos estão dispersos. Faça certo. Na primeira vez, não terá que corrigi-lo depois. Uma respiração profunda, um pequeno alargamento do posicionamento do meu pé, um pouco mais de inclinação para aquele rifle. Ele deu outro passo e recuou a mão direita ao meu alcance. Parou e inclinou a cabeça. Quando eu exalei, como se estivesse curioso para saber que a coisa antes não estava tentando correr. Isso era tudo o que eu precisava. O primeiro tiro foi exatamente onde eu queria, perfeitamente sob o olho esquerdo. Um clamor ensurdecedor sacudiu as paredes e sacudiu o ar frio. Atrás da criatura, a parede foi subitamente pintada com sangue preto. Fragmentos de matéria branca e cinzenta salpicando as tábuas de madeira de cedro com nós. O olho acima do buraco da bala começou a ter espasmos. A órbita desmoronou e escorreu um fluido alaranjado ou avermelhado doentio. De perto, ou a queima-roupa, como aqui, age como um tijolo carregado em muitos grãos variados. Por alguma razão, meu avô gostava dele, o que para a maioria dos jogos aqui é um exagero. Neste caso, foi o suficiente para perfurar um buraco. O rosto dessa coisa, grande o suficiente para ver a luz do outro lado. Charlie quebrou o nariz, tire-o completamente. Eu segui o exemplo, a parede recebeu um segundo revestimento. Seu rosto pareceu ceder dessa vez, caindo para a esquerda no primeiro ferimento de bala, e depois para a frente. Um gorgolejo doentio saiu. Uma poça de lodo preto saiu da sua boca e derramou pelo queixo e peito, e no chão ao redor de seus pés em córregos grossos. Pode te apressar agora, por desespero. Coloque um no quadril. Baixei a arma e atirei de novo. Ele fez uma tentativa de levantar os braços à sua frente, como se estivesse tentando se proteger da bala. O que ele conseguiu com esse esforço foram mãos evisceradas. A bala ainda atravessou e o estalo alto que seguiu ao meu tiro me disse que havia acertado onde precisava. Acho que os militares chamam isso de exercício de falha em parar.
Dei um rápido salto para trás quando ele tropeçou para a frente e caiu sobre os 2 joelhos, soltando respirações extremamente irregulares e lama. Quando aterrissou, vi o que antes era provavelmente uma asa, agora dobrada em uma forma quebrada e marcada por cascos, um toco sangrento que dizia onde a outra asa costumava ficar. O que Charles estava arranhando quando o encontrei. O touro tinha sido esperto ou simplesmente sortudo para aleijar essa coisa dessa maneira. Um segundo gorgolejar veio em uma enxurrada de líquido preto, a substância turva quase salpicando as minhas botas de trabalho. Olhando para trás agora, tudo isso parece sádico ou insano, mesmo que fosse um morcego monstruoso, e eu garanto de que qualquer forma foi. Mas que porra é essa? Não culpo tal reação pela minha descrição do primeiro encontro, nem como eu o lidei. Mas se você viu do que essas coisas são capazes, que crueldade, que selvageria, você descobrirá que o que fiz foi equivalente a colher margaridas e soprando bolhas. Você ainda não ouviu o que aconteceu com a família Harvey. Se ele conseguisse colocar uma garra singular em mim, teria enfiado minhas entranhas nas vigas e arremessado meu corpo contra o que quer que lhe desse a fantasia, até que eu me transformasse em nada mais do que sangue e escombros. No ano, desde que aquela noite, eu aprendi muito sobre essas aberrações da natureza. Muitas lições aprendidas da maneira mais difícil também. É melhor deixar seu senso de moralidade e misericórdia de lado quando se depara com uma entidade que não pode compreender esses conceitos, ou é totalmente incapaz e opta por renunciar a qualquer consideração por essas coisas. Mas continuando, não vou mentir e dizer que lidei com isso como um fodão. Mesmo que pareça, era memória muscular e era apenas o que fazia sentido fazer. Quando você é criado atirando e caçando, isso tira o choque de atirar em presas até certo ponto, seja um veado ou coiote ou morcego gigante. Também instila uma resposta cíclica em uma situação em que o animal que você atirou é perigoso e vindo para você. Você não para até que ele pare. Isso foi um pouco o mesmo, mas ainda me abalou até o meu núcleo. No segundo em que a fumaça e o cheiro de pólvora deixaram meu nariz, foi substituído pelo fedor de enxofre. O lodo preto borbulhou daquela coisa como açúcar derretido em uma panela que ficou quente demais rapidamente. O morcego ficou parado no chão, sua cabeça parecendo mais uma abóbora quebrada deixada ao sol para apodrecer do que um animal que uma vez se parecia. Ele sentou-se desajeitadamente, provavelmente tentando manter o peso de onde a bala o atingiu. Quadril. Virei-me e vomitei no local. A combinação de adrenalina, visão e cheiro do que eu tinha acabado de fazer era muito cedo. Senti um toque de vergonha, mesmo que tivesse a intenção de machucar a mim e as vacas. Charlie, no entanto, não compartilhava das mesmas conexões. Eu me virei depois do meu momento de enjoo para ver uma parede de músculos castanhos passando por mim em direção à criatura, grunhindo pesadamente enquanto ele ganhava velocidade. Com um golpe lateral baixo, Charlie enganchou uma buzina em seu peito, com um baque profundo, e empurrou para cima para rasgá-lo, a caminho do campo. Seus guinchos ofegantes de dor, quase inaudíveis sob o galope estrondoso de Charlie. Eu me arrastei para as portas dobradas do sótão para ver Charlie em plena fúria e poder. Os gritos profundos que ele soltou, ribombando pelo pasto e nas árvores, ele jogou a cabeça em um amplo círculo, atirando o taco para fora e para a terra. Parecia que estava tentando rastejar para longe, quando Charlie o perfurou sob seus chifres. Quando ele parou de se mover, ele se ergueu sobre as 2 patas traseiras e desceu seu peso repetidamente sobre as costas como um poste de cerca. A criatura gaguejando quando seus ossos se estilhaçaram sobre o peso do touro. Eu não estava com pressa para tentar acalmar Charlie, nem acho que teria sido capaz. Os animais agem por instinto, e o dele neste momento era garantir que essa monstruosidade não pudesse machucá-lo,
ou seu rebanho, nunca mais. Mas eu acabaria fazendo era atrair a mesma ira. Meus joelhos dobraram então, e eu tive que apoiar a coronha no chão para me firmar. Em um dia, meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo e virou o que eu desejava que fosse, um pesadelo. As perguntas vinham repentinamente, cada vez mais confusas e preocupantes. O que será que é isso? Estava esperando para descer do telhado ou estava caindo uma tentativa de me pegar antes que eu entrasse? Mas essas coisas viajam em pacotes? Essa coisa preta é tóxica ou venenosa? É isso que tem para o sangue? O que cheira a enxofre? Há quanto tempo essa coisa caça as vacas? Alguma vez esteve me caçando? O quê? Quando? Onde? E por quê? Perdi a noção do tempo, apenas fiquei em silêncio e assisti Charlie fazer seu trabalho. Eu não tinha capacidade de me mover ainda. Não sei exatamente quanto tempo fiquei ali sentado entre as portas do sótão, mas foi suficiente para Charlie partir o morcego em dois, e o suficiente para o resto do rebanho vir e sentar-se bem atrás de mim, lambendo os meus tornozelos. Acho que para ver se eu também estava morto. Ficou dolorosamente frio depois de um tempo. Toda emoção deixou meu corpo. Charlie veio e se sentou na minha frente, cuidando de seus ferimentos e adormecendo. Estava satisfeito com seu progresso. Me surpreendeu como ele passou dessa montanha de raiva para contente em paz. Acho que ele sabia que tinha matado, com certeza. Eventualmente o sol nasceu. Os primeiros raios solares vieram sobre a linha das árvores e atingiram a frente do celeiro. O calor suave me trazendo de volta à coerência. Eu tinha conseguido algum tipo de sono, mas o frio se instalou em meus ossos. E eu doía, e doía, enquanto lutava para ficar em pé sobre as pernas gelatinosas. Atravessei o campo para onde os pedaços maiores daquele monstro estavam, na sombra temporária. Nada parecia mais do que uma massa de carne e óleo de motor queimado. Mas Deus, aquele fedor de enxofre permanecia ao redor dele. Eu estava quase pronto para tentar pegar um pedaço do que pensei ser uma orelha, quando o sol brilhou nos restos. Chamas quentes e intensas, em um flash. Caí de dor. Meus olhos estavam quentes e abafados. Me imaginei cego. Eu podia sentir o fogo através das solas das minhas botas. Queimava como a madeira de cedro quando está cheia de seiva, selvagem e gananciosa. Eu ainda via flashes enquanto olhava ao redor, mas podia distinguir o suficiente para saber que cada pedaço do morcego que o sol tocava estava aceso e se espalhando como cinzas. Eu vi Charlie afundando a cabeça na terra, uma nuvem de fumaça saindo de seus chifres, pernas e pescoços. Ele teve sorte ou simplesmente foi esperto. Uma segunda vez e o cobriu antes que o sol o atingisse. Fiquei preocupado por um momento que o celeiro logo seguiria o exemplo. Então me levantei e decolei, correndo para dentro, pronto para combater um incêndio. Encontrei todo o sangue do morcego ainda lá e então podrido. O cheiro pegou em meus pulmões e doeu, quando me fazendo vomitar novamente. Meus ouvidos se animaram com um som engraçado. Guiei um olhar mais focado, a bagunça preta estava chiando silenciosamente, o vapor rolando em ondas preguiçosas. Foi lá que aprendi que, independentemente da quantidade de luz solar, o morcego e seu sangue se tornariam voláteis, o que significa que, a menos que estivesse escuro, seja lá o que fosse, essa coisa não poderia tolerar nenhum nível de luz solar. Fiquei ali olhando para os respingos que manchavam as paredes do meu celeiro. Olhei para as vigias de suporte quebradas, as portas rasgadas do sótão, sangue vermelho e preto jogado em lugares impossíveis, os últimos pedaços de morcego em chamas e a poça de fluidos onde o morcego caiu de joelhos. Charlie na porta, todo cortado e sujo, apenas ficou de pé e observou tudo em silêncio involuntário. Você entende o que quero dizer? Às vezes você não pode fazer muito mais do que olhar. Você ainda não consegue entender a sua situação. Seu cérebro está esgotado e tudo é uma sobrecarga sensorial.
Você morde o lábio inferior e escaneia tudo, tentando registrar algo, mas no final das contas, simplesmente não consegue. Charlie soltou um gemido baixo, um mugido tão suave quanto um touro daquele tamanho poderia fazer. Era o mesmo que ele fez quando sabe que está na hora de comer. E em resposta, as outras vacas mugiram e foram em direção aos comedouros atrás do celeiro. Acho que você deveria alimentar as vacas. Procurei o barril que guardava a ração do gado. Encontrei o virado onde suponho que Charlie jogou o taco na área em que estava. Felizmente a tampa era uma daquelas seladas. Lutei por um momento, minhas pernas ainda trêmulas, mas finalmente consegui colocá-la na posição vertical. Peguei um balde de 5 galões e peguei uma boa porção. O balde parecia mais pesado dessa vez, como quando eu era criança e tentava carregá-lo sozinho. Isso me acalmou apesar da luta. Era uma rotina simples, uma restauração da paz para o meu dia e provavelmente uma restauração da paz da vaca também. Eu sentei na minha poltrona olhando para a TV que eu nem tinha ligado, perdido em minhas memórias que passavam de ontem à noite em um looping. De repente me senti exausto, totalmente drenado de qualquer aparência de energia e fiquei frio em meros segundos. Acordei horas depois com o som de batidas na minha porta. Era Kate, a veterinária da cidade. Andar para cumprimentá-la era estranho e rígido. Uma leve dor de cabeça batia no meu crânio a cada passo, tentando fazer uma cara normal. Abri a porta e imediatamente percebi que estava muito pior do que pensava, pelos olhos arregalados dela. Mas o que é isso, Jake? Você está bem? Procurando um cigarro no bolso da jaqueta, gaguejei muito para começar uma frase. Tentei olhar ao redor para encontrar algo que pudesse fazer o parafuso girar. As crianças. Charlie e eu tivemos uma noite muito difícil, e ele precisa dar uma olhada em Kate. Se importa de ir comigo ao celeiro? Ela inclinou a cabeça ligeiramente em confusão. Seus olhos azuis olharam sobre mim e através de mim. Uma rajada de vento gelado soprou suas mechas loiras em seu rosto, mas fez pouco para esconder o olhar preocupado. Jake, você está apenas queimado de sol no rosto, no meio do outono? Você está gaguejando como um disco quebrado e há sangue em cima de você. Isso é de Charlie? Este não é o Jake McCluny, com quem eu fui para Lancashire. Nos meses seguintes, as pessoas comentaram sobre uma diferença em mim, como Jake McCluny não sorriu tão calorosamente, ou como eu me encontrei na floresta e no céu à noite. É claro que eu não tinha uma maneira muito boa de explicar isso para as pessoas que moravam no condado de Pritchard, mas espero que aqui consiga alguma simpatia, ou talvez alguma ajuda. De qualquer forma, o morcego não foi o primeiro de seu tipo, nem foi o último monstro que eu encontraria e teria que lidar. Uma boa noite. Meu nome é Elias, e a história que estou prestes a contar é inacreditável. Tudo começou no dia 17 de fevereiro de 1988, quando eu voltava a pé, como de costume da missa. O caminho percorrido da missa até a minha casa era considerado muito perigoso pela maioria das pessoas. Isso porque eu moro num sítio localizado perto de uma serra, e o único jeito de chegar a algum lugar é atravessando a estrada, que por sinal não possuía calçada. Assim, eu e os outros católicos caminhávamos na total escuridão durante uns 40 minutos para chegarmos à nossa igreja. Nesse dia, eu havia saído atrasado de casa e a estrada estava completamente escura e solitária, e todos já haviam ido à missa. Eu caminhava na escuridão quando avistei no meio do mato um pequeno altar com uma vela acesa. Esse tipo de coisa é muito comum por aqui, por isso não me importei. Acontece que eu vi algo se mexendo dentro do altar, e quando olhei, era uma mulher vestida de um vestido rosa, com cabelos negros, e ela mexia a cabeça de um lado para o outro, sem parar,
como se fosse louca. Apressei os meus passos e não olhei mais para trás. Durante a missa, eu não parava de pensar na mulher. Quem era ela? Será que ela havia visto algum fantasma? Ou será que de fato ela era louca? Mas eu reparei que ninguém havia falado nada sobre aquele assunto. E aqui na cidade, quando qualquer coisa fora do comum acontece, logo se espalha e todos ficam sabendo. Bem, eu fiz o meu papel de bom cristão, aparentando estar compenetrado no que o padre dizia. E às 10 horas da noite eu retornei para casa, pelo mesmo caminho, mas dessa vez com todas as outras pessoas. Quando cheguei perto do lugar onde havia visto o altar, reparei que o altar estava lá, mas não havia nem sinal da mulher. Pensei em contar o ocorrido a alguém, mas me lembrei de como as pessoas aqui são ignorantes e me taxariam de louco. Sendo assim, guardei as minhas dúvidas somente para mim. No dia seguinte, acordei às 4h30 da manhã, como sempre. E antes de comer alguma coisa e começar a trabalhar, arranjei para mim mesmo a desculpa de que precisava comprar leite e saí. Claro que a minha intenção era passar perto do altar, e como curioso, lá fui eu. Dessa vez eu pude chegar bem perto, e vi que dentro havia 2 velas vermelhas e um punhado de cabelo preso num prego que estava dentro do altar. Nunca que um punhado de cabelo havia me provocado tanto medo e apreensão como eu fiquei naquele dia. Fiquei um tempo ali parado, pensando sobre tudo aquilo, quando vi surgindo do meio do mato aquela mulher. E logo eu sabia que ela era a dona do tufo de cabelo. Quando eu vi que aquela mulher não era uma assombração, eu senti um alívio, pois além de confirmar que ela não era um fantasma, também confirmei que ela era só mais uma bêbada como tantas outras mulheres ali na região. Ela olhava para mim e sorria enquanto vários dentes faltavam na sua boca. Senti um cheiro muito estranho. Um cheiro de animal molhado, mas era urina de animal, ou algo parecido. Apressei-me para ir embora, quando ela segurou meu braço com uma força fora do comum. E ela disse: "Você me viu ontem, não viu? Então se prepare, porque você é o próximo." Próximo? Próximo do quê? Perguntei, bem irritado. Só o próximo. Tendo-me dito isso, ela virou-se e vomitou um líquido tão vermelho que eu jurei que era sangue. Saí de lá o mais depressa possível, deixando lá o tufo de cabelos. Voltei às pressas para casa. Claro que não comprei leite. E fiquei nervoso pensando naquela mulher. Eu dizia para mim mesmo, para não me preocupar. Afinal, as pessoas dessa região são todas um pouco loucas, devido ao isolamento e à pobreza que enfrentamos. Mas algo estava errado. Depois de um dia de trabalho árduo num sítio nas redondezas, eu voltei para casa e acendi algumas velas, pois aqui não tem energia elétrica. Eu lembro-me de ter esquentado um pouco de café e bebido sem sentir o gosto, enquanto o vômito da mulher ficava passando na minha cabeça. De repente, ouvi um barulho vindo do lado de fora, como se alguém estivesse correndo entre o mato. Fui até o quarto, peguei a minha espingarda e uma vela. Abri a janela, olhei em volta, mas não vi nada. E nem ventando estava. E foi quando eu senti uma pontada muito forte no meu dente canino. Dei um grito alto de dor e caí no chão me contorcendo. Parecia que o meu dente estava sendo puxado. E por mais que eu me debatesse, a dor só aumentava. Senti um gosto forte de sangue e corri para o banheiro, que estava completamente escuro. Lavei a minha boca na pia e corri para buscar outra vela. E quando eu me olhei no espelho, eu vi algo inimaginável atrás de mim. Primeiramente me assustei com a minha própria imagem no espelho, pois um sangue escuro, quase preto, escorria da minha boca e pingava no chão, enquanto meu dente latejava. E foi quando eu notei algo no escuro atrás de mim. Era um ser negro e peludo, com olhos vermelhos, feito os de gato no escuro. Mas eram olhos grandes e sem pupilas. E esse ser tinha um chifre muito grande que dava voltas, feito um caracol, ou tipo aqueles chifres de carneiro,
E toda essa minha percepção do que estava acontecendo durou menos de 2 segundos, até eu me virar e sair correndo do banheiro da minha casa, feito um louco. Corri desesperadamente pelo mato escuro sem enxergar nada, tentando chegar à casa mais próxima, que era a do João. Mas durante a minha corrida desenfreada, olhei para frente tentando enxergar alguma coisa, e dei de encontro com a criatura do banheiro. Senti a textura daqueles pelos negros encontrando o meu corpo, e senti o mesmo cheiro de animal que senti vindo daquela mulher. O corpo da criatura era duro feito pedra. Eu caí de cara para o chão e pude ver que os pés deles pareciam pés de canguru. Eu já não sabia mais o que fazer e gritava o mais alto que podia, quando me senti sendo levantado pelos cabelos. E aquele demônio me olhou diretamente nos olhos. Não sei explicar como me senti. Só sei que durante uns segundos eu comecei a me sentir familiarizado com aquela coisa. E foi então que o meu pescoço foi mordido, sem hesitar, pela criatura. Comecei a pedir perdão pelos meus pecados, pois eu tinha certeza que iria morrer. Eu senti a carne sendo desprendida do meu pescoço, enquanto o sangue jorrava, e a criatura produzia um som parecido com o choro de um bebê. De repente, ouvi um estalo e acordei na casa do João. Ele me contou que ouviu os meus gritos. Então ele pegou a sua espingarda e viu a criatura me mordendo. Logo em seguida, ele disparou inúmeras vezes, sem nenhuma piedade. Eu estava desmaiado e a criatura, quando caiu, se transformou numa mulher, enquanto um líquido negro transbordava por todos os orifícios daquele corpo já sem vida. Ele me levou até a sua casa e fez os devidos curativos precariamente, pois não temos acesso a nenhum meio de comunicação e o hospital era longe demais. No dia seguinte, quando retomei a consciência, eu me sentia melhor. E quando fui tomar banho, eu me olhei no espelho e tive a impressão de que os meus caninos estavam discretamente maiores e um lampejo vermelho passou pelos meus olhos. A minha história termina aqui, e de acordo com João, quando ele voltou no local onde jazia o corpo da mulher, não havia mais nada ali, a não ser o tal líquido negro que havia penetrado na terra feito petróleo. Boa noite. Bom dia, Fael. Neste relato eu irei trocar os nomes. Quero perguntar para vocês se pode alguém sentir amor por uma pessoa que nunca conversou e somente viu a foto de perfil no Facebook? Essa minha história é sobre um homem mais velho que tentou puxar conversa comigo, e eu nem dei ousadia. Mas bateu a curiosidade de saber. Eu queria entender por que aquela pessoa portuguesa, de estatura mediana e olhos claros, me procurava. Mas descobri que ele era casado e tinha 2 filhos adultos. E então eu o tratei mal para não destruir a sua família. Mas através da espiritualidade, eu descobri que o conhecia de outras vidas. E além do que sentíamos um pelo outro ser kármico, ainda éramos almas gêmeas que se amavam. Uma vez, eu sentada no meu sofá, senti o meu coração apertar como se eu tivesse perdido algo. Então, eu chorei como criança. E logo veio na minha mente os olhos dele que eu vi na foto do Facebook. Bem, uma moça que eu conheci em uma live de tarô me chamou online e me perguntou: Fulana, você chorou por este homem? E eu disse que sim,
e perguntei como ela sabia disso. Ela mentiu dizendo que teve uma visão, mas de fato ela foi procurar os meus reais sentimentos por ele numa consulta de tarô com outro cartomante. E também eu já havia confessado isso para ela. E também eu havia perguntado para ela como eu poderia sentir amor por uma pessoa que eu nunca vi na vida. E também eu não teria dado chances dele se aproximar de mim pelo fato dele ser casado. Essa vidente me pediu a senha das minhas redes sociais e eu dei para ela. Ela dizia que queria conversar com este homem para ver qual era a dele e também para poder conversar com o crush dela, pois como ele havia bloqueado ela no Face, ela não conseguia ver ele pelo Face dela. E como eu sou tola, eu passei as minhas senhas para ela. Essa moça tem 24 anos e eu 32. Bem, meses se passaram desde que eu passei as minhas senhas para ela. E recentemente eu estava nessa live de tarô com essa moça que eu chamarei aqui de Edith. E algo logo fala no meu coração. Essa garota é realmente sua amiga fulana? Até a minha filha de 10 anos me perguntou a mesma coisa sobre a Edith. Bem, eu sempre pagava o superchat do YouTube nas lives da taróloga renomada. E ela sempre me dizia que não, que eu nunca paguei nada. Essa taróloga tinha muita inveja de mim, e às vezes eu via espíritos obsessores ao lado dela. Já ela, às vezes, desejava o meu bem, e outras vezes desejava o meu mal. Uma vez, uma voz me veio na cabeça, e essa voz disse: entra nas suas redes sociais e vê as conversas dela com o fulano que está afim de você. E assim eu fiz. Eu li as mensagens e descobri que ela se passou por minha pessoa para dar em cima do fulano que gostava de mim. Então eu fui e a procurei e perguntei calmamente, pois eu a amava como amiga e tinha amor materno por ela e me compadecia dos problemas pessoais dela com os pais. Então ela me ameaçou e me disse poucas e boas. Olha, Fael, até dinheiro aquela vigarista me pediu. Ela disse que se eu não depositasse 50 reais para ela, ela mandaria os prints da conversa minha para a esposa do fulano, sendo que foi ela que se passou por mim e deu em cima dele. Então, eu com medo de confusão, depositei 100 reais na conta dela. E ela é tão bandida que me deu a conta de outra pessoa, mentindo que ela não tinha conta, para assim o fulano não descobrir que ela me chantageava. Bem, eu fui fazer consulta particular com uma cigana. E me foi revelado que essa Edith me odeia. Agora, odeia pelo quê? Bem, eu não sei. E também me foi revelado que o fulano iria descobrir o joguinho da Edith. A Edith também tinha inventado que eu estava interessada no dinheiro do fulano. E também a Edith vivia me perguntando se eu sabia como fazer adoçamentos e rezas para os seus pais ficarem em paz e se amarem. Mas a cigana me revelou que ela fazia as simpatias para ela e fulano se apaixonarem. Ela também me pediu permissão para orar por mim. E me foi revelado também que as orações que ela fazia era para me destruir. A Edith se dizia virgem e usava esse argumento para ganhar o amor do fulano. A cigana também me revelou que fulano iria largar a esposa para ficar com a Edith
pois ele sentia muito amor e carinho por essa Edith de 24 anos, um carinho muito grande. E o tarô da cigana também revelou que eles iriam ter filhos. Após a cigana me dizer tudo isso na consulta de tarô, eu chorei muito pela traição da Edith, pois ela sabia que eu amava muito fulano, e era amor kármico, pois era como ela mesma havia dito. Mas eu me recusava a ficar com ele porque eu não queria destruir a sua família. E me doeu muito saber que ela inventava coisas com meu nome, e até xingava ele se passando por mim pelas minhas redes sociais. Foi-me revelado também pelo tarô que eu estou passando por tudo isso para me evoluir espiritualmente, pois futuramente o fulano precisaria de mim e voltaria para mim, pois o nosso amor é kármico de vidas passadas. A Edith ama outro cara, da idade dela, e ela só está interessada no fulano porque tem inveja de mim, e porque também ele tem boas condições financeiras. Esse cara mais novo que ela gosta, ela faz magia de amarração para ele ficar nos pés dela, e até faz a reza da cabra preta do livro de São Cipriano para ele voltar caidinho por ela. Bem, eu fiz limpeza espiritual coletiva, e a entidade falou para não dizer a ninguém, pois a Edith anda por terreiros e conhece gente que pratica magia negra pesada. Então, se ela descobrir que eu sei dessas coisas que incrimina ela vai fazer trabalhos pesados para me destruir. No Dia das Bruxas, diz que podemos fazer pedidos em um ritual específico. Então, eu fiz o ritual e invoquei Hecate, Kali e Shiva, as 3 deusas, uma Wicca e os outros 2 últimos indianos. Pedi à Mãe Lua para perdoar o que a Edith fez para mim, e também que perdoasse o fulano, e pedi para a deusa tirar a minha dor e esse amor que eu sinto na alma. Tomei banhos com ervas para elevar as minhas energias, e tive a ajuda de médiuns e ciganos que mandaram eu mudar a minha vibração, e pedi a ajuda deles para tirar esse amor do meu coração. Eu descobri que a Edith está passando na vida do fulano como aprendizado e elevação espiritual dele, e para mim também. Bem, nem todas as almas que se amam podem ficar juntas, e eu sinto o mesmo que ele sente, e ele a mim, e a nossa ligação é de outras vidas. Um dia antes de fazer os pedidos para as deusas no ritual, eu estava fazendo uns mantras indianos, e logo me veio ele na mente. Então comecei a chorar e desejei que ele fosse feliz. E também eu pedi proteção para ele. No outro dia, eu estava na varanda da minha casa, e a minha filha veio me dizendo que havia um gato preto perto de mim. E o gato estava agachado me olhando. Bem, ele não pretendia me atacar. Então eu fui na médium e ela me revelou que o gato preto simboliza que a espiritualidade estava do meu lado, pois gatos pretos absorvem e drenam as energias negativas, e são uma ponte para levar embora as vibrações negativas do ambiente. A médium também me disse que o meu pedido iria ser aceito nessa lua azul. Eu pedi que a Edith fosse perdoada, e que o fulano descobrisse toda a verdade sobre ela, e eu esquecer eles de vez. Essa Edith quer subir na vida a todo custo,
mas a espiritualidade vai cobrar dela muito caro. E o fulano vai me procurar. E eu vou ajudá-lo espiritualmente, mas não vou me envolver com ele. Eu sempre me pergunto por que eu amo uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente. Eu sofro, sinto falta e choro muito por esse fulano. Um outro médium me disse que eu e o fulano fomos unidos como casal em muitas vidas passadas. O meu maior erro foi confiar na Edith, pois ela me odiava tanto que até pediu a minha autorização para orar por mim. E se você autoriza a pessoa a fazer isso, o mundo espiritual entende que você concorda com as consequências. Mas eu jamais pensei que ela oraria para me destruir. Ela me mandou um áudio no WhatsApp dizendo que me odiava e que continuaria usando as minhas redes sociais. Eu mudei as minhas senhas e a bloqueei. E ela mandou mensagem pelo Instagram da mãe dela e eu não li, simplesmente apaguei. A ficha até hoje não caiu que ela me odeia. E descobri também que ela fala para o fulano que eu não presto. Bem, eu entrego nas mãos de Deus, pois eu vim com a missão de evoluir e fazer o bem neste mundo. E é isso o que mata ela de ódio, pois ela sabe que eu retribuo o mal com o bem. Outros fatores, a espiritualidade me revelou que irá acontecer. Porém, eu não poderei dizer até que os fatos ocorram. Mas depois que ocorrerem, eu direi a vocês o enredo dessa história. São fatos que ocorreram em outras vidas e que se repetem. A pior sensação é ser acusada de algo que eu não fiz, pois é muito humilhante. Mas a espiritualidade irá me ajudar, pois o Deus que eu confio é muito maior que todos os meus problemas. Boa noite.